Bom, eu sou uma fã de cinema, eu adoro cinema desde sempre. Daí eu tenho assim, um monte de universo criativo que eu me envolvi na vida. Uma delas, né, com certeza hoje em dia eu falei recentemente que eu sou uma consumidora de conteúdo de arte, principalmente, né, de cinema, principalmente. E aí, um dos conteúdos que eu consumo muito, até porque tem uma relação com a minha área, que é saúde mental, é o meu conteúdo produzido pelo psicólogo Ricardo Chagas, que tem um canal que chama Minutos de Sabedoria. Eu adoro, acompanho muito conteúdo, recomendo que vocês assistam. E eu quero conversar um pouco com ele, porque ele também é alguém da saúde mental que gosta de falar de cinema, de relacionar ele com temas de saúde mental. E pelo que a gente estava conversando antes da gente entrar, tem muita, assim, muita relação de como a gente pensa a saúde mental em si. Né? Então foi, Com nossa, já é um certeza. prazer antes da gente começar a conversar sobre É um esses temas, prazer, conhecê-lo. é um prazer, doutora, estar aqui e falar sobre esse assunto que eu gosto muito, né? Criatividade, criação de conteúdo, saúde mental, né? São assuntos que é, estão todos aí englobados no mesmo saco aí para a gente conversar. Legal. Que joia. Conta um pouco aí a tua formação, como é que você escolheu psicologia, onde você estudou, né? Como você trabalha hoje em dia? Olha, eu escolhi psicologia porque eu faço terapia desde criancinha, né? E eu falava para minha primeira psicóloga, né? Eu chegava lá e falava assim: eu quero ser igual você, trabalhar sentado, ser só na poltrona confortável, né? Eu falava isso para ela desde que eu sou diagnosticado com TDAH desde que eu sou criança, né? Então eu fiz terapia a minha vida inteira. E eu acho que isso me ajudou muito e me fez querer me tornar terapeuta também, porque eu falei assim, isso daí é uma profissão que eu acho que eu teria paciência para fazer, porque era um ambiente que eu me sentia confortável. Na escola eu não me sentia Sim, confortável, imagino. as notas não eram Uhum, muito boas, uhum. né? E tudo mais. Também tinha a questão da educação física, não gostava. Então, o lugar que eu me encontrava era ali. A única atividade que eu gostava, de fato, que eu conseguia parar e me concentrar era na terapia. Né? Desculpa, meu cachorro tá latindo aí, Ah, se não, vocês ouvirem um imagina. barulho. É isso, é a vida real, né? Mas e aí eu resolvi fazer, eu me formei aqui na minha cidade, né? Eu não quis, eu tô com a minha esposa há 20 anos, Ah, né? que Então a gente bacana. começou a namorar com 16 anos. Uhum. Hoje eu tenho 35, então assim, já faz muito, aliás, eu tinha 15, né? Isso. 15 anos, é isso aí, né? Então a gente resolveu ficar aqui na cidade. Eu me formei na Unifacef, né? Que é uma Uhum. universidade municipal aqui da minha cidade, uma Franca, faculdade que eu né? gostei muito, Franca, isso, Uhum. interior de São Paulo. Uhum. E a gente ficou por aqui, se casou, né? E eu sou psicólogo desde então. Fui professor de informática, Olha né? só que diferente. O que de certa forma me ajudou, né? Hoje eu que edito meus vídeos também, Uhum. né? Então, como eu fui professor de informática na minha, isso ajudava eu a pagar minha faculdade, né? Sim. Então, Uhum. eu tinha essa profissão. Então, era professor de informática, fui professor durante a faculdade e depois, né, só trabalhei com psicologia desde então, Ah, com que bacana. clínica, Uhum. né? Só na clínica mesmo. Ah, que joia. E como surgiu essa questão de um canal, né? Era uma comunicação sobre os temas da psicologia ou era uma forma de você se comunicar? Qual foi a ideia sua quando você desenvolveu o canal? E como que ele chegou a uma relação tão próxima, né, com a Com o arte visual, cinema. né? É perfeito. Olha, o canal, na verdade, né, ele veio por uma necessidade, porque eu era uma pessoa muito envergonhada, né, assim, a gente conversou, né, assim, antes de começar a gravar, você me falou do teatro. Eu Uhum. era uma pessoa que eu tinha pavor de falar, de conversar, eu sempre fui muito tímido e muito contido mesmo, assim, né? Sempre tive essa questão meio de pânico, né? Meio.
meio caipira mesmo, assim, né? Se você olha para baixo, né? Não conversa direito, sabe? Assim, só responde. Eu era monossilábico, assim, não era aquela pessoa que eu até me surpreendi quando eu comecei a falar de fato. Eu falei assim, não, eu tenho uma voz, eu tenho algo para falar de fato, mas eu não queria. A questão é que a necessidade bateu, né? E porque eu atendia num convênio de hospital, né? Eu atendi a demanda do convênio, atendi por alguns anos essa demanda do convênio desde que eu me formei. E depois o hospital, né, começou a precarizar ali o serviço, né? Então aí eu caí fora também ali naquele momento, fui para a clínica particular, mantive alguns pacientes, o meu nome já estava rodando, só que na pandemia, né, o movimento começou a cair muito. Então eu falei assim, agora é a hora de eu me movimentar para fazer um conteúdo, para chamar cliente. Eu não sabia, na verdade, o que eu ia fazer. A ideia era fazer um canal sobre saúde mental de uma maneira mais geral. Os meus primeiros vídeos do canal são sobre estresse, né? Então, eu falei sobre burnout, sobre estresse no trabalho, falei sobre, enfim, vários contextos, diferença entre estresse e ansiedade. Só que aí eu comecei a assistir aquele filme, O Gambito da Rainha, né? O Sim. filme, a série, né, série. que tem no Uhum. Netflix. Uhum. E aí eu estava lendo na época um livro não é do Eric Erickson, que esse é psicanalista, de outro Erickson que eu esqueci, que fala sobre prática deliberada. Eu esqueci o nome do teórico. É alguma coisa Erickson também, Sim. mas eu estava lendo sobre prática deliberada. Eu falei assim, nossa, esse livro que eu estou lendo tem tudo a ver com o que eu estou assistindo ali, do Gambito da Rainha. Eu falei assim, olha, eu acho que eu vou escrever sobre, né, quem sabe. E aí foi o primeiro vídeo que viralizou de fato. Ele pegou ali 4.000, 5.000, né? Os meus vídeos anteriores pegavam 100, 200, né? Então, ali foi o primeiro vídeo que viralizou. Depois eu fiz o do Soul, também deu super certo, da animação da Pixar, né? E aí, a partir dali, eu falei assim, olha, esse é um caminho. Fiz uns vídeos técnicos por muito tempo ali também, mas depois eu desisti deles porque eu vi que o foco do canal, as pessoas estavam no canal pelo cinema, pelas análises psicológicas. E como eu gosto muito de cinema, né, eu não encaro tanto como trabalho se assistir filme, então eu posso fazer essa coisa, né, de uma maneira, eu assistir a um filme. É claro, você vai pensar, hoje eu assisto como trabalho, mas assim, né, o que eu quero dizer é que eu consigo assistir uma coisa e ficar pensando depois sobre ela também. Certo. Então, é leve para mim, né, fazer esse tipo de conteúdo, né? de conteúdo. E a gente estava falando da relação da criatividade com a emoção e tudo, né? Como que você escolhe um filme que vai virar um roteiro, né, para você ali? Como que é esse processo? Porque alguns realmente têm a ver com o hype, né, com o que está acontecendo no momento, até porque isso aumenta, né, o engajamento. Mas tem filmes, eu vejo ali que tem muito clássico, ou tem um filme antigo e um filme recente, né? Assim, como que você escolhe, né? Qual que é o gatilho que leva você a escolher? Olha, geralmente, eu gosto de falar que eu tenho duas etapas ali de criação. A primeira etapa, né, é a questão eu chamo de caixa de areia, né? Caixa de areia é quando você você tem leituras, você assiste a coisas que não tem nada a ver, você brinca de alguma forma ali, né, com aquele conteúdo. Então, geralmente eu leio algum livro que me interessa. E a partir desse livro eu penso em algum filme. Esse é o caminho mais fácil, geralmente. É geralmente o contrário. Não é pensar no filme primeiro. Eu tô lendo alguma coisa, eu falo assim, vou pegar esse livro aqui para ler, né? Esses dias eu peguei o dicionário de símbolos para ler, né? Então, gosto de ficar É uma abrindo bíblia, ele. né? É uma coisa de E aí, às vezes, eu tô lendo algum símbolo aqui, eu falo assim, nossa, isso daqui tem a ver com aquilo lá, que tem a ver com uma outra coisa. E aí, a partir disso daqui, eu já penso no filme e já faço. Aí eu assisto ao filme novamente. Muitos filmes eu já tinha assistido em outro momento, mas é muito mais fácil fazer esse caminho. Mas eu faço o outro
também porque eu preciso dos filmes do momento, né? Então, às vezes, eu Também, preciso sim. falar de algum filme que está em evidência e eu tenho que pensar a partir dele. Aí isso eu já tenho muito mais dificuldade. Você Entendi. pegar um filme e Uhum. falar assim, nossa, mas eu não estou lendo nada sobre esse assunto. Aí eu tenho que fazer a pesquisa. E aí Uhum. esse período da pesquisa eu acho mais complicado. Certo, Então é certo. mais ou menos esse caminho que eu faço. O caminho Uhum. mais fácil Uhum. é contrário, né? Normalmente é. A leitura que você faz, ela é literatura, é texto técnico? O que que normalmente é esse gatilho aí que te impulsiona? Olha, Que eu vi que tem coisas, co- por exemplo, eu vi que você falou nesse filme, nesse último seu vídeo que era sobre o Ainda Estou Aqui, que é um filme que tá no hype, né? Mas a sim, abordagem que sim. você fez é completamente diferente de outras pessoas, por exemplo, né? De onde que Isso, eu falei da surgiu? grande Porque, mãe. sim. Então, eu tô sempre relendo Jung, porque, Uhum. porque assim, é o autor que eu mais gosto na psicologia. Eu não sou terapeuta junguiano, mas assim, Certo. meu TCC foi sobre Jung, né? Eu tive Jung na faculdade, eu tinha uma professora de psicologia junguiana que foi muito, muito boa. Uhum. Então, é um autor que eu sempre me interessei muito. Símbolos é uma coisa que me interessa muito. Então, estou sempre relendo. Uhum. E isso daí foi uma coincidência, né? Ou, como diria Jung, foi uma sincronicidade, porque eu estava lendo sobre a Grande Mãe Uhum. e eu estava lendo sobre a Emma, eu estava lendo o livro da Emma Jung, na verdade, né? Que é um livro sobre arquétipos femininos e tal. E eu fui no cinema e aí eu Uhum. fiz essa associação, né? Assim, Que legal. eu estava lendo no momento e estava ali, eu falei assim, nossa, isso tem tudo a ver, né? Isso Uhum. daqui, ela faz esse papel e tal. Mas só acontece porque eu tenho essa caixa de areia, porque Sim. todos os dias eu falo assim, eu vou ler um pouquinho, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, não é nem trabalho, né? Eu gosto de ler bem devagar. Então Uhum. você está movimentando, você está fazendo associações inesperadas às vezes, Sim. né? Uhum. Mas nesse caso foi coincidência, porque eu estava Sim. lendo aquilo, consegui associar, né? Uhum. Isso nem sempre acontece, mas dessa vez Uhum. aconteceu. E nesse caso foi um texto técnico. Você lê outros textos também que te impulsionam a fazer? Mitologia, Sempre, literatura? com O que que te certeza. interessa ler normalmente, assim? De onde que vem, né, o gatilho que te leva a buscar esse tema que você vai ler, por exemplo? Então, teve um. Por que que eu não introduzo tanto literatura no canal, né? Porque, como é um canal de cinema, eu tenho receio de, às vezes, sair muito. Mas teve um vídeo recente que eu falei de um livro de literatura, né, especulativa, chama A Cidade é Cidade, Uhum. sobre a percepção que a gente tem de diferentes cidades, né? Uhum. Então eu resolvi falar do Dias Perfeitos com essa questão desse livro. Sim. Então foi Uhum. uma associação que eu fiz lendo o livro e falei assim, putz, esse livro tem a ver com Dias Perfeitos. Eu falei, não é muito a minha praia, mas eu tenho que fazer essa associação. Uhum. Então eu vou fazendo essas associações e vou escrevendo. Então eu Uhum. gosto muito de literatura, né? Gosto muito de todo tipo. Eu gosto de literatura de investigação policial, que é Uhum. o que eu leio bastante. Estou Uhum. lendo muitos livros no momento sobre. Gosto de literatura, ler clássicos da literatura também, né? Uhum. Brasileira e também, né, de outros países. Então é uma coisa que eu faço por prazer, por diversão, né? E acaba casando, você tendo ideias ali, extraindo muitas ideias dali também. Sim, que joia. E como que aí um processo de ver um filme, de analisar, porque às vezes a gente realmente, para poder analisar, a gente vê muitas vezes o filme, acho que a gente se insere muito mais emocionalmente dentro do filme, né, que a gente viu. Como que daí você trabalha esse processamento dessa emoção na hora de escrever um roteiro? Olha, Porque eu tem muita coisa pessoal que acaba, né, nos pegando, vamos dizer, né, que a gente diz, e daí acaba fazendo com que a gente, né, tenha que filtrar na hora de escrever, ou isso acaba até às vezes influenciando mais para escrever, né? Como que é você uma faz esse ótima processo pergunta, de filtro? né? Ó, geralmente eu faço, deixa eu ver se eu tenho aqui um caderno. Aqui, Ah, você faz deixa eu anotação. tirar. Isso daqui é o esboço inicial. Deixa eu tirar o modo retrato aqui, que vai dar para ver Uhum, melhor.
Então, esse daqui é sobre o vídeo Solidão e Solitude, né? E aí Certo. eu vou fazendo tópicos que vão conectando, assim, né? Então, Uhum. eu vou fazendo flechinha. Aí Aham. aqui sobre a Grande Mãe também. Então, eu fiz Uhum. 2 parágrafos só, mas Uhum. eles foram suficientes. Então, você acaba Uhum. escrevendo, assim, algumas Uhum. coisas, né? Aqui, ó, esse daqui é o da Grande Mãe, tá vendo? Ah, Ó, sim. aí, Aham. aí eu faço os parágrafos, assim, Uhum. antes de desenvolvê-los, né? Então Certo. eu vou Aham. conectando ideias, né? Uhum. Então eu faço essas anotações no caderninho. É porque é interessante, as suas análises, elas são meio Tarantino, assim, né? Elas vêm em capítulos, né? Capítulo um, capítulo 2, assim, eles são Isso, capítulos, né? isso Tem é uma verdade, eu não tinha organização, assim, pensado dessa é. forma. Aham. Mas é isso aí, né? Então, Aham. às vezes são muitas análises dentro de uma, né? Uhum. E nesse caso aí, até dessa semana foi uma só, né? Eu fiz ela de uma maneira mais De uma rápida, assim. vez, né? A mais É, abrangente, assim, né? Uhum. essa daí é a ideia, né? Eu Uhum. escrevo Uhum. e uma coisa que eu faço bastante também, né? Eu escrevi o texto. Uhum. E às vezes ele gravei, ficou longo. Na edição eu vou cortando. Assim, eu corto muita coisa na edição. Então eu estou editando, falo assim, putz, esse parágrafo eu não cortei ele na revisão. Ah, Então, sei. mas aqui eu Uhum. vou cortar, esse daqui está muito repetitivo. Tá. Porque na edição é fácil você fazer isso, porque se você, o que eu tento fazer na minha edição é colocar a imagem certa para o momento certo. Sim. Então, se eu estou vendo que eu tenho que repetir imagem, eu falo assim, então isso daqui é desnecessário. Entendi. Que você vai colocar E uma imagem aí, para sobrepor a tua voz e às vezes vai repetir, né? Falar, então. exato, exato. Eu falo assim, não, se eu estou repetindo muita imagem, né? Uhum. Então é melhor nem fazer isso daqui. Uhum. Então, essa é a grande questão mesmo, né? Uhum. Assim, é você conseguir deixar o vídeo mais enxuto possível, assim, Uhum. como para ter retenção ali também Sim. no YouTube. Sim, e a gente estava falando sobre teus atendimentos, né? Assim, como é importante o estímulo da criatividade, né? De mexer um pouco no cérebro, em outros setores do cérebro que não sejam tão bitolados pelo exercício profissional, né? Então, como Uhum. que você estimula esse processo criativo? Que eu acredito que muita gente deve conhecer seu processo de criação, né, dos teus pacientes, né? Então, como que você conversa com eles sobre isso, né? Como que você pode dar essa dica para alguém que está pensando, né? Não só em como assistir conteúdo ou filme ou ter alguma outra atividade criativa, né? O que que você sugere? Como você sugere para essas pessoas, né? Olha, perfeito. Eu vejo que uma coisa que muita gente fala, né, quando começa a fazer terapia, porque você faz? É porque eu estou precisando, né? E uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes em terapia é para matar o senso de utilitarismo. A terapia é para você brincar, né? Se você está brincando ali, se você está nessa caixa de areia, é importante você. Ah, mas parece que a gente não focou no que deveria ter focado. Mas será que a gente não deveria ter ido por esse caminho, né? Uhum, Eu falo que a terapia é muito parecido com a arqueologia, né? Imagina que você tem uma ossada de dinossauro assim que você tem que limpar. Não adianta você chegar com a enxada ali e você vai quebrar o osso do dinossauro. Então você tem que ir com a ferramenta certinha e fazer assim, bem uhum, cuidadosamente para limpar aquilo ali, até desenterrar e você ver ali a ossada inteira e você fala, de fato, é uhum, um dinossauro, uma uhum, ossada de dinossauro. Então eu falo mais ou menos isso, né? Que a gente tem que ir uhum, com as ferramentas certas no momento certo e a gente vai dando voltas até o momento que você chega no ponto que você queria, né? uhum. Então essa é minha visão da psicoterapia, assim, de Sim, uma uhum. maneira geral. Mais abrangente, assim, né? É. E como que você consegue conversar com o paciente sobre alguma estímulo à parte criativa, né? Porque eu acho que faz parte, né? De relaxar, de poder ter atividade extra-trabalho. Como que é essa conversa com eles, né? Porque é algo que faz parte da tua vivência também, né? Eu
sou um psicólogo da TCC, né? Uhum, Então, eu tem uma coisa muito formal, né, que da TCC que vem do sentido é uma abordagem estadunidense que uhum, tem protocolos, que tem se você lê um livro de TCC é chato pra caramba porque tem a descrição das sessões, né? Então, uma coisa que você fala, puta que pariu, nesse negócio aqui é muito engessado. uhum, Então, eu faço muitas adaptações nesse sentido. E uhum, uma das coisas que eu gosto de fazer é trazer as atividades que você tem na TCC e colocar essas atividades não como tarefas de casa, mas como brincadeiras, como elementos lúdicos ali. Eu falo assim, ó, isso daqui é para você pensar sobre, não existe resposta certa, isso daqui eu não vou te criticar se você não fizer a tarefa para casa, né? Isso uhum, daqui é uma coisa para você pensar sobre. uhum, Então, eu introduzo de uma forma lúdica, uhum, né? E eu acho que esse lúdico acaba as pessoas acabam se descobrindo, né? Tem atividades que eu gosto de fazer que é sobre anotações das coisas que as pessoas estão fazendo, né? Coisas que gosta de fazer, coisas que não gosta de fazer. Tem exercícios, né, clássicos ali que a gente vai discutindo muito em cima daquilo. uhum, Então, essa é a minha ideia, introduzir elementos lúdicos e uhum, porque nem todo mundo fala assim, mas eu não sei fazer nada, não sei fazer arte, né? uhum, Mas você já pensou em fazer? E às vezes nessas atividades a gente descobre, mesmo quando eu era criança eu tinha um sonho, eu tive uhum, vontade de fazer. Então uhum, começa, mas eu não vou me profissionalizar, né? Tem aquela resposta, né, que todo mundo tem já automática, né? uhum. Né? Então, Esses dias eu vi uma produtora de conteúdo que falou isso, né? Falou assim: alguém te falou para pintar, aquelas revistinhas de pintar, né? sei, Daí sei. falou: mas eu não sei pintar, vou pintar com cor que não tem nada a ver artisticamente. Ela falou: você não precisa ser profissional disso, é para você brincar. Quem que falou que você é adulto, você tá proibido de brincar? Né? A ideia de que você proibiu de brincar depois que você virou adulta que tá errada, né? Então acho que é um pouco disso, né? Perfeito. Eu falo que é a mesma coisa de você falar, né, para uma pessoa que vai jogar futebol, fala assim, se a pessoa que está indo jogar futebol sabe que não vai virar o Neymar, né? Uhum, Não vai se tornar um grande jogador profissional, né? uhum, Então isso daí a gente sabe. Então você vai brincar no futebol. É a mesma coisa na arte, né? Você vai brincar uhum, na arte. Ela é para brincar, ela tem uhum. essa questão. Bacana. Ricardo, eu queria agradecer em nome de todo mundo que assiste seu canal, porque é lúdico, mas também é muito informativo, né? Eu acho que precisa de conteúdos desse tipo, né, no YouTube também, que a gente também possa refletir, não só ficar passivo diante, né, de um conteúdo, que eu acho que isso acontece bastante, né? Com Eu acho que isso é certeza. importante, né? Se gera questionamento, reflexão, né? Porque não fala só Sim. do filme em si, do escopo, do enredo, mas de tudo, né? Do que ele pode trazer ali para se pensar, né? Então, agradecer mesmo esse tipo de conteúdo que você produz, porque é muito, muito importante ali, né? Para a gente que curte cinema e curte, né, saúde mental. Se quiser também Olha, deixar eu um agradeço. recado, né, de como as pessoas te encontram, fala sobre o seu canal, que dias que tem vídeo, né? Porque acho que você deve ter um ritmo de vídeo, né? Todo domingo eu posto lá no Minutos de Sanidade, né, no YouTube. E também tem meu Instagram, que eu não posto muito. Uhum, Eu evito um pouco assim o Instagram, né? Mas é difícil, né? Uma rede social que você tem que tomar muito cuidado. uhum, Mas eu tô lá também, né? Psicólogo Ricardo Chagas. Mas uhum. geralmente é no YouTube que eu me dedico mais, que eu faço as coisas de fato ali, que eu Certo. gosto mesmo E de fazer. pessoas que estejam interessadas em serem seus novos pacientes, né? Como que eles te encontram, né? Olha, pode me mandar ou mensagem no Instagram mesmo, mas geralmente o melhor jeito é o meu e-mail, Uhum, ricardochagasnascimento@gmail.com, porque uhum. aí eu passo um copia e cola com tudo, todo o meu jeito de trabalhar, Legal. valores, tudo, Uhum. tudo certinho, assim, que tá tudo formatadinho. Aí eu prefiro mandar Legal, por legal. É e-mail, mais assim, fácil, né? é Inclusive, mais de entregar fácil, para a pessoa, né? é. Bacana. E daí, né, falar que a sua abordagem é cognitivo-comportamental, que tem gente que pergunta, né? Isso. É um outro quadro que tá rolando no meu canal também, que eu esqueci de comentar com você, mas eu entrevistei colegas de psicologia de diversas áreas para contar como é cada abordagem.
Você fala, Que vai lá e legal. faz psicanálise, vai lá e faz cognitivo comportamental, vai lá e faz uma avaliação neuropsicológica. Mas que diabo é isso, né? Como que funciona? É um bicho de sete cabeças? A pessoa fica com um preconceito de como funciona, o que vai ser feito, né? Que tem muita Isso. dificuldade das pessoas de entender. Então, mais para contar esse processo que a minha colega psicóloga Bruna, ela falou sobre a cognitivo comportamental, então o Ricardo faz essa abordagem e ainda tem esse viés aí de curtir arte. Acho que quem gosta um pouco também vai ter muita conversa aí para trocar com ele, né? Muita coisa. Então tá joia. Muito obrigada, viu, Ricardo? Eu que agradeço, doutora.